The Amazing Digital Circles. Meu Deus, por onde eu começo? Sempre que vocês começam a comentar sobre algum assunto sem parar nos comentários do meu vídeo, eu sei que tem peixe grande vindo aí, só que dessa vez, minha nossa. A última vez que algo desse tipo aconteceu, que eu me lembre, foi com Welcome Home. Só que no caso de Welcome Home, eu tinha a mínima noção do que aquilo lá era. Só que foi só dar uma pequena pesquisada no YouTube que eu já entendi o porquê de tanta histeria em cima de The Amazing Digital Circles. Esse projeto foi lançado pelo canal Glitch, mas foi totalmente criado, dirigido e escrito por Guzi Works. Se tu é viciado em ARGs e Analog Horrors em geral, tu conhece esse nome, até porque essa mulher criou Blue Channel, ela que tá por trás de The Amazing Digital Circles. Nesse vídeo a gente vai entender um pouco dessa história e também, no final, eu vou apresentar uma pequena teoria. Lembrando que isso aqui é tudo muita especulação da especulação, até porque isso aqui é um piloto. Mas enfim, sejam muito bem-vindos a The Amazing Digital Circus. The Amazing Digital Circles é como um jogo / programa para computador, datado dos anos 90. Eu não sei dizer se isso daqui eram jogos educacionais ou apenas jogos, mas tenho em mente que isso aqui era um jogo. O ponto é, a empresa que é dona desse programa, que diga-se de passagem mal é citada, ela literalmente só tem a logo dela revelada nesse vídeo, ela tem um plano muito estranho pro marketing desse programa, mas a gente já fala disso. Antes da gente continuar, eu preciso abrir um parêntese aqui. Como isso aqui é um piloto, tem muita coisa que a gente não vai ter a resposta ainda. Por exemplo, quais são os reais planos dessa empresa? A única coisa que eu posso adiantar para vocês por enquanto é que eles não são bons. Sejam bem-vindos ao incrível circo digital! Esse cara aí é o Caim. Ele é o manda-chuva desse programa. Ele que comanda todo esse universo digital, junto do seu braço direito, que é a bolha. Seja lá onde que o Caim vai estar, essa bolha vai estar junto. Dentro desse programa, a gente vai ter diversos palhaços, digamos assim. Essa frase vai fazer muito sentido mais pra frente. Vamos começar o nosso espetáculo! Na parte do Kaufmo, ele não aparece, só que um aviso nos conta que ele simplesmente não quis aparecer hoje, ok? Nessa parte, a música vai citar que eles sempre vão estar aqui, dia após dia, após dia, após dia, após dia, após dia, após dia. Tá, eu vou deixar rolar. Essa daí é a... Não, pera, ela não tem nome. Quer dizer, ela não lembra o nome dela. Ela não faz parte desse grupo e ela acabou de chegar. Ela não lembra o nome dela porque ela acabou de cair nesse universo. E durante a transição do mundo real pro mundo digital, a tua memória é apagada. Pelo menos, boa parte dela. Quando ela aparece, a música inteira vai parar. E os integrantes vão ficar bastante confusos e vão começar a perguntar pro Caim se essa personagem era um NPC ou um, abre aspas, um otário novo. Eles inclusive citam que se ela for um personagem novo, eles vão ter que cantar toda a introdução de novo para conseguir incluir ela na letra, coisa que eles não querem fazer. E assim que o Caim coloca os olhos nela, ele já entende o que tá acontecendo. Segundo ele, ela se trata de um humano que acabou de cair na dimensão deles, e a frase que essa personagem fala logo em seguida meio que confirma isso. Como é que eu tiro esse fone de mim? Calma, peraí. Is this a motherfucking Sword Art Online reference? Logo após dar uma surtada de leve e soltar alguns palavrões, ela é apresentada a esse mundo da forma mais horrível possível. Caim fala que assim como vários outros, ela acabou de cair ali por acidente, no mundo de Amazing Digital Circles. E pela frase que ela disse, ficou bem claro a forma que ela veio parar aqui. E, bom, é claro que a primeira pergunta dela vai ser, como é que eu faço pra sair? E é aí que começa o drama. Não tem saída. Todos estão presos e já aceitaram que esse lugar cheio de glitches, cantoria e cor é a sua nova casa. E ela precisa aceitar o mais rápido possível, porque senão algo bem terrível pode acontecer. Eles inclusive citam um personagem que tá ali há anos, esse que provavelmente foi o primeiro deles, o Kingo, e ele sim tá ficando bem biluteteia das ideias. Quando a gente vai conhecer ele cita uma frase um tanto quanto curiosa. Alguém aí mencionou uma coleção de insetos? Guardem essa frase, meus amigos. Tá bem, agora eu entendi. Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até eu acordar, não é?
Minha querida, não é bem assim. Os outros integrantes de lá ficam tentando convencer ela de todo jeito que ela precisa aceitar que não tem saída. Mas o fato dela ter visto uma porta de saída já nesse universo faz ela crer que existe sim uma forma de sair. Essas portas de saída vão aparecer várias vezes pra ela nesse episódio, só que a série trata como se ela estivesse enlouquecendo apenas. Essas portas não existem, ou como a própria série diz, são apenas alucinações digitais. Já que ela vai ter que ficar lá, é melhor ela conhecer a nova casa dela. E o Caim apresenta pra ela. De primeira, eles têm a tenda, que é tipo um hall principal. É aqui onde o tal show digital acontece, e também é onde ficam os aposentos de cada um. O segundo cenário seria o terreno. Nele, a gente tem o mar digital e o parque digital. Ok. E por último, mas não menos importante, existe o vácuo, onde não tem absolutamente nada. O Caim chega a citar que ele não faz ideia do que tem no vácuo, e que ele não recomenda que os integrantes passem por lá. Como isso aqui é praticamente um joguinho, ou algo parecido com um jogo, eu chutaria que isso aqui é um limbo, ou um blue hell. Todo mundo que joga qualquer tipo de jogo já deve ter se deparado com um. Ele fala que ele mantém todos os integrantes nesse local, porque assim ele consegue deixar todos os olhos dele nos integrantes. E dá pra ter duas interpretações dessa frase. A primeira é que esses olhos realmente são dele. É como se ele estivesse sempre vigiando todos os integrantes, mas eu acho essa resposta falha, e eu já explico por quê. A resposta que eu acho mais coesa é a segunda alternativa, que é esses olhos são os das pessoas que estão jogando esse jogo ou acompanhando essa série, eu e tu. Eu acho que essa faz mais sentido porque esse programa sabe que ele é um programa. A gente tem a prova disso nos seus primeiros segundos, quando tudo tá pixelado e de repente a gente entra na tela e tudo fica em HD. Tudo isso aqui sabe que ele é só uma peça midiática. Os nossos olhos estão nisso. Na hora de voltar pra dentro da tenda, a menina vê mais uma porta, mas de novo o Caim não deixa ela chegar perto dessa porta. Ele fala pra ela que a porta não existe, que ela tá alucinando, ou melhor, que ela tá tendo alucinações digitais. Você deve estar tendo algumas alucinações digitais por causa da transição da sua mente pro plano digital. Mas eu juro que eu... Alucinações digitais! Só que o mais estranho pra mim é a forma que os outros integrantes interagem com ela depois dela ter dito isso, que existe uma saída. Se tivesse mesmo uma saída, você acha que a gente ainda tá aqui? Do que você tá falando? Ok, pra desviar a atenção da menina, que tá realmente cabreira por ter visto aquela porta, o Caim pergunta pra ela qual é o nome dela, e ela não lembra do próprio nome. O Caim cita que sempre que alguém cai nesse universo, a memória dessa pessoa é apagada, e como ela não lembra do próprio nome, o Caim puxa uma roleta pra então decidir o novo nome dela. Nome esse que acaba sendo Pomni. O novo nome dela é Pomni. Depois do nome dela tá decidido, eles propõem fazerem uma aventura pra ela. Como a Pomni ainda é uma novata, eles decidem fazer uma aventura dentro da tenda, e não no terreno todo como é de costume. E o nome da aventura dela é Reúna os Glosmas. Glosmas são pequenas criaturas que roubam tudo o que eles veem. O objetivo deles nessa aventura é capturar todos os Glosmas que vão estar espalhados pela tenda. Boa sorte e divirtam-se, meus pequenos superastros! Mas o que foi isso? Eu também queria saber, Pomni. Nessa hora, a Hagatha cita que o Caim manda essas atividades todo santo dia pra eles. Tudo isso pra eles não ficarem de mente vazia, porque senão eles vão enlouquecer. Povinho, tenham em mente que todos esses personagens já foram pessoas normais, que também acabaram caindo e ficando presas nesse show. Eles não buscam uma saída porque estão ali há muito tempo e já desistiram. Eles sabem que não tem como sair. O que resta pra eles é aceitar essas aventuras que o Caim propõe pra não enlouquecer pensando numa possível saída, porque ela não existe. E eles, querendo ou não participar, tem vários Glosmas ladrões espalhados pela tenda inteira. Alguns deles literalmente desmontam e roubam a Zobli inteira, tadinha. Como a Pomni vai ter que ficar ali, eles resolvem apresentar ela pro único integrante que ela ainda não conheceu. Lembra que teve um personagem que não compareceu na intro? Era o Kaufman. Eles convidam o Kingo pra ir ver o Kaufman também, mas ele cita que não quer ver ele de jeito nenhum. Segundo ele, o Kaufman enlouqueceu de vez e que só fala de uma possível saída. Nessa hora, ele até diz pra Pomni que se ela continuar batendo na tecla de uma saída, ela vai acabar doida também. Quando essa série aqui fala sobre enlouquecer, é no sentido literal da palavra mesmo, enlouquecer de vez. E mesmo assim, teimosa que só ela, a Pomni quer perguntar pro Kaufman sobre a possível saída. Com isso, eles bolam um plano. Hagatha, Jax e Pomni vão ver como tá o Kaufman. Já o Kingo e a Gangle vão tentar salvar a Zoodle, que foi pega pelos ladrõezinhos. Minha máscara de comédia quebrou de novo.
Como Kaufmo não tem saído do quarto dele, eles vão direto pros dormitórios, e nessa cena a gente pode notar algumas coisas interessantes. A Agatha cita que nessa área ficam os quartos de todos os integrantes do circo. Eles têm camas, mas eles não dormem à noite, até porque eles não sentem nenhum tipo de necessidade nesse universo. Fome, sede, sono, cansaço, a única coisa que eles sentem é tédio. Enquanto eles caminham por ali, a gente pode notar que nós temos 2 dormitórios de 2 personagens que têm um X, e isso pode simbolizar muita coisa. Mas como eu comentei com vocês, isso aqui é um piloto, e tem coisas que a gente não tem resposta. O paradeiro desses 2 personagens é uma das coisas sem resposta. Ah, Ip, mas dá pra teorizar sobre o que eles possam ser? Dá, mas pra gente conseguir fazer uma teoria coesa, a gente tem que avançar um pouquinho na história, então vamos continuar. Durante a caminhada, a Pomni questiona o porquê deles não tentarem fugir daquele local, ao invés de simplesmente fazer tudo que o Caim manda. E bom, a resposta que a Agatha dá é um tanto quanto deprimente. Nós até tentamos quando chegamos aqui, mas depois de um tempo você se dá conta de que não dá pra fugir mesmo. E ficar tentando alcançar um objetivo inalcançável começa a fazer você perder a cabeça. E cedo ou tarde você começa a se perguntar o propósito de tudo e começa a esquecer quem você é e o motivo de você estar vivo. E quando você chega no seu limite, pode acontecer uma coisa muito horrível. Eles chegaram no quarto do Kaufmo. Sabem o que a Agatha citou sobre alcançar um objetivo inalcançável pode te fazer perder a cabeça? A coisa inalcançável é uma saída, e perder a cabeça é o que aconteceu com o Kaufmo. Esse é o Kaufmo. Ele ficou tão aficionado em achar uma saída que enlouqueceu de vez, e agora eles têm um problemão. Ele estava preso ali por um motivo, e agora eles meio que soltaram ele. E eu acho que eu tenho quase certeza que eu sei quem foi que prendeu ele lá. Ai, o Kaufmo enlouqueceu. Tá tudo bem. O que é isso? Pode ser aquela coisa horrível de que eu tava falando mais cedo quando você chega no seu limite, se lembra? Tá, peraí, calma. Podemos curá-lo antes de chamarmos o Caim. Ai! Ô, Kaufmo, escuta, eu sei que a gente nem sempre se deu bem, tipo quando você me pedia pra ficar rindo das suas piadas sem graça, mas eu até achava elas engraçadas, eu só tava tentando te ruim, eu juro! O Kaufmo é nada mais do que um glitch, e se tu toca num glitch, tu te corrompe junto com ele. Enquanto o Kaufmo tá caçando a Pomni, ele acaba caindo no hall principal da tenda, e se distrai com o Glosma, que ele começa a caçar. Os Glosmas levaram alguns pedaços da Zubli pro subsolo da tenda, e nessa hora o Jax aparece. Caso vocês não tenham notado, ele fugiu quando o Kaufmo apareceu. O Kingo avisa ele que a Zubli tá lá embaixo. Com isso, ele arremessa os dois lá embaixo e vai junto. Com o decorrer dessa animação, vocês vão notar que o Jax é um completo babaca. Durante o pequeno diálogo que eles têm antes de caírem no buraco, o Jax cita que o Kaufman tá super bem e que não enlouqueceu ainda, o que a gente sabe que é uma total mentira. Lá embaixo eles encontraram o ninho dos Glosmas. É uma coleção de insetos? Onde é que foi que eu ouvi essa frase antes? Nesse meio tempo, a Pomni resolveu voltar para ajudar a Agatha. No caminho, ela viu que o Kaufmo destruiu todos os dormitórios e deixou a Agatha totalmente corrompida. A Agatha cita pra Pomni que ela precisa encontrar o Caim, porque só ele ia conseguir resolver esse problema do Kaufmo. E é aqui que uma das minhas explicações sobre o que eram aqueles olhos foi quebrada. Se o Caim visse o caos que tá acontecendo aqui, ele iria colocar ordem na casa, coisa que ele não faz, porque ele não tá vendo. Aqueles olhos não são os olhos do Caim, são os meus olhos e os seus. Depois de falar com a Agatha, a Pomni começa a procurar pelo Caim, pra tentar pedir ajuda dele pra resolver todo esse problema. E ela procura pela tenda inteira, e ela é maior do que a gente pensava, com diversas portas, uma mais estranha que a outra. Afinal, qual espécie nojenta não glosminiana se atreve a adentrar no ninho da majestosa Rainha Glosma? Lá embaixo eles encontram a Zubli, e também notam que o glitch do Kaufmo já chegou lá também. Na correria de tentar fugir do Kaufmo, a Pomni ainda tá procurando o Caim, e de tantas portas que ela procurou por ele, ela acabou achando uma porta que ela sequer tava procurando, mas era a que ela mais precisava achar. Droga, cadê o Caim? Bem-vindo às Backrooms. Aqui dentro, a Pomni acha diversas portas de saída, mas nenhuma saída de fato.
Enquanto isso, Kaufmo achou mais um Glosma, que ele arrebenta no chão. Ele bate tão forte que quebra o chão da tenda e acaba caindo direto no ninho dos Glosmas. Meu Deus. Uma briga entre o Kaufmo e a Rainha Glosma começa, onde obviamente o Kaufmo ganha. O Kingo e a Gangle ficam se perguntando se aquele é o Kaufmo, e por que o Jax havia mentido dizendo que ele tava bem. O Jax continua dizendo que ele tá bem. Gente, se vocês ainda não notaram, isso tudo que tá acontecendo é culpa do Jax. O Kaufmo tava preso e ele libertou ele. Só ele tinha as chaves dos quartos. Ele mesmo disse que só ajudaria os outros integrantes a ver o Kaufmo se coisas engraçadas acontecessem com os outros. Eu topo qualquer coisa, desde que coisas engraçadas aconteçam com os outros. Com uma briga acontecendo entre a Rainha Glosma e o Kaufmo, eles resolvem ir embora. E o Jax, esse lixo ambulante, protagoniza uma das cenas mais asquerosas dessa série inteira. Primeiro as damas. Peraí, por que eu disse isso? A Pomni ainda tá presa naquele projeto de Backrooms. Só que aqui dentro, uma memória dela vai vir à tona na melhor hora possível. O computador com os óculos que ela havia citado. Sem querer, a Pomni acabou ativando uma memória dela. De porta em porta, ela chegou no lugar que ela tava minutos antes de cair aqui dentro. Mas como ela continuou procurando por uma saída, ela acabou achando uma. O Caim e a Bolha estão numa espécie de restaurante com os NPCs dele, e lá nos é mostrado que ele possui um relógio que avisa sempre que alguém entra no Void. Relógio esse que tem um link para compra, e pasmem, o link funciona, mas a gente já olha isso. Esse relógio avisa ele que tem alguém lá justamente para ele tirar essa pessoa de lá, e seja lá o que o Caim estiver fazendo quando alguém entrar nesse local, ele tem que parar tudo o que ele tá fazendo para ir lá tirar essa pessoa do Void. Prontinho, mocinha! Mas que foi que aconteceu aqui? Oh, já tava na hora. Nessa hora, os integrantes citam que o Kaufman enlouqueceu. E com um único estalar de dedos, o Caim manda o Kaufman pra um local que ele chama de porão. Quando o Kaufman cai aqui dentro, dá pra se notar vários olhos olhando pra ele. Olhos esses que podem ser de algumas pessoas que foram excluídas. Mas isso é só teoria. E com apenas mais um estalar de dedos, ele salva a Hagatha e arruma a mão da Pomni, que tava com glitch também. Nessa hora, o Caim resolve dar algumas explicações. Como a Pomni passou praticamente aquele dia inteiro procurando uma saída, ele resolve dar um pequeno parecer sobre aquelas portas. Ele cita saber que todos eles queriam poder sair, mas que ele não sabe como fazer essa saída. Segundo ele, ele fez aquela porta, mas não pensou no que pôr do outro lado. Se tu abrisse ela, ou iam ter mais e mais portas de saída, ou Void. Local que é totalmente proibido. O objetivo que eles tinham com a aventura que ele passou lá no começo do episódio era derrotar a Rainha Glosma, coisa que de certa forma eles fizeram. Como recompensa, eles ganharam um banquete digital. Mais uma vez em The Amazing Digital Circles, as coisas acabaram bem. A Pomni nem nenhum dos integrantes é desse mundo, mas como todos os indícios apontam, como a intro desse programa aponta, eles vão ficar presos aqui, e não há nada que eles possam fazer a respeito. Agora, algumas teorias. Como a série fez questão de nos deixar claro, o Caim manda em tudo. Ele fala que criou uma porta de saída, mas que ainda não decidiu o que ia ter do outro lado dela. E por isso, não queria que ninguém atravessasse ela, porque nas próprias palavras dele, eu não gosto que vejam meu trabalho incompleto. A gente pode assumir que ele é o CEO dessa empresa? Mais ou menos. O outro lado da porta parecer um prédio comercial é um pouco suspeito. Isso daqui é um ambiente de trabalho, um local sem saída. A minha pequena teoria começa aqui. Na parte onde a Pomni começa a correr por corredores sem saída, a parada parece muito um prédio empresarial. A coisa fica mais parecida ainda quando a gente literalmente vê uma workstation. Workstation que talvez seja da Pomni. Ela trabalhava aqui. E quando ela foi testar o protótipo desse mais novo projeto dessa empresa, ela acabou fazendo parte dele. Isso tudo é muito abstrato. Eu não tô batendo o martelo e dizendo que essa é a verdade. Isso é só uma teoria. Sobre aquele link, escrevendo ele na barra de pesquisa, a gente tem acesso a um site secreto, que dá um pouco mais de força pra essa minha teoria. Nessa tela, a gente vai ver um vídeo secreto. Essa filmagem
personagem quebra a quarta parede. Isso porque nos é mostrado que o canal Glitch meio que faz parte dessa história. O canal Glitch não é só o canal que postou esse vídeo, ele faz parte da história, ele tá inserido na trama, a gente só não sabe como exatamente ainda. Nesse vídeo, o próprio Caim, em carne e osso, tá nos apresentando o lançamento do The Amazing Digital Circles. Ele nos apresenta de novo todos os personagens que a gente já conhece, mas ele também apresenta uma coisa que sequer havia sido citada na série inteira ainda. Para tu usar o The Amazing Digital Circles no teu computador, tu precisa instalar um hardware novinho, algo experimental dessa empresa, que segundo o próprio Caim, esse dispositivo vai fazer tu ter uma visão nunca antes vista. It's like you're really stuck in there with everyone. Ele cita que se tu comprar agora, tu também leva um Glorb Stick. Eu não faço ideia do que é isso. Meus amigos, na minha teoria, esses integrantes são nada mais do que meros funcionários que acabaram se fundindo com o experimento que eles estavam trabalhando. É óbvio que a Pomni não ia trabalhar com uma roupa de bobo da corte. Ela só apareceu dentro do programa assim, mas ela não era assim. Assim como o Caim não é uma dentadura com olhos na vida real. Se o Caim é o manda-chuva dentro desse programa, eu acredito que na vida real ele era o patrão dessa empresa. Mas como isso aqui é somente um piloto, eu não tô afirmando nada. Isso aqui é só uma teoria. Sendo bem sincero, eu espero que essa teoria esteja errada. Pensar que todos os personagens foram simplesmente sugados para dentro desse projeto é meio broxante. Mas eu realmente não sei o que esperar de The Amazing Digital Circles. Essa série promete muito, mas por enquanto a gente tem somente um piloto. Gente, assistam isso no YouTube, se é que vocês já não assistiram, e venham aqui teorizar comigo nos comentários, que certamente tem muito espaço para muita teoria ainda. Por enquanto, é isso que eu posso deixar com vocês, a minha teoria e a minha interpretação de The Amazing Digital Circles. Muito obrigado aos membros e a tu que tá vendo esse vídeo até aqui, povinho. O meu nome é Ipe e tchau!